Fala pessoal, aqui quem fala é o Matheus do Fogostats. Eu tô aqui nesse vídeo para falar sobre Diego Hernandes, nova contratação do Botafogo que vai chegar no meio do ano, mas ainda assim vai agregar bastante. O Diego é uma jovem promessa que vem do futebol uruguaio, do Montevideo Wanderers, tem 22 anos, ainda muito jovem e cheio de potencial, tem altura de 1,75, o pé dele dominante é o esquerdo e ele joga tanto pelo lado esquerdo do ataque quanto pelo lado direito e até centralizado. Mas antes de eu falar sobre mapa de calor, posicionamento e dados sobre esse jogador, eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o like nesse vídeo. Assim o YouTube vai entender que você curte o meu conteúdo e vai recomendá-lo para outros botafoguenses também. Tá bom, gente? Conto com essa moral de vocês e vamos para o nosso assunto que é o Diego Hernandes. Bom, agora sobre movimentação, como vocês podem ver nesses mapas de calor de 2023 e 2022, é um atleta que se encontra bastante pelo lado esquerdo do campo. O Diego gosta muito de ter liberdade para se posicionar, então você vai vê-lo em alguns momentos pela direita, muitos momentos pela esquerda, né, na maioria das vezes, e até centralizado. É um ponta que gosta bastante dessa liberdade no campo e o Montevideo Wanderers consegue dar isso bastante. Normalmente ele não volta muito para ajudar na recomposição, como vocês podem ver no próprio mapa de calor. Normalmente um ponta tende a acompanhar um pouco mais ali na linha lateral, mas a gente consegue ver que ele realmente costuma contribuir mais e ter mais ações no campo ofensivo. É um atleta que, para mim, não seria nenhum susto, não seria nada incomum vê-lo se consolidando na carreira como meio ofensivo. Acho que ele tem bastante qualidades para isso. E no mapa de calor a gente consegue ver, inclusive, que ele gosta de ocupar essas zonas. Quando está na esquerda, busca mais a linha de fundo para fazer o cruzamento. Quando está pela direita, gosta de cortar para dentro e buscar aquelas finalizações. Inclusive, vocês vão ver nos dados como as finalizações de fora da área geram muito perigo e também gols para esse jogador. Agora falando sobre as estatísticas do Diego Hernandes, em 2022 ele fez 36 jogos, sendo 18 como titular, marcou 4 gols e fez 6 assistências. Teve uma participação interessante em gols, mesmo não sendo o titular absoluto da equipe por toda a temporada. Ele termina o ano sendo mais importante, né, para o Montevideo Wanderers, mas durante a temporada não foi essa dinâmica que ocorreu. 55,9% dos minutos totais da equipe a gente encontrou o uruguaio em campo. Então isso mostra que ele foi utilizado muitas vezes ali, mas muitas vezes saindo do banco de reservas. Em 2023, essa dinâmica se altera completamente, vira um jogador titular absoluto de fato da equipe, 8 jogos, 8 como titular, 96% dos minutos totais ele estava em campo, ou seja, além de titular absoluto, ele poucas vezes foi substituído, marcou 5 gols e deu 2 assistências até agora. Algo muito interessante da gente falar sobre os gols dele, 3 de fora da área. Então, por mais que ele jogue muitas vezes pela esquerda, né, pelo lado esquerdo do ataque, quando ele aparece pela direita, ele consegue contribuir com essas jogadas, cortando para o meio, tentando uma finalização de fora da área. Então, todas essas 3 finalizações de fora que resultaram em gols, todas foram pelo lado direito do campo. Então, isso mostra como esse jogador contribui bastante de várias formas diferentes. Agora, olhando para o quadro da direita, a gente consegue perceber vários dados interessantes, principalmente gols e assistências, né? 0,55 a média de gols por 90 minutos, a média de assistências foi de 0,28, mas eu queria chamar a atenção aqui para um dado da porcentagem de gols marcados por finalizações, né? Ele concretiza 25% dos chutes dele, ou seja, a cada 4 chutes, um balança as redes. Então, por isso que está até destacado em verde, porque é uma média alta para jogadores da sua posição. Agora falando sobre os cruzamentos, que eu disse para vocês anteriormente que ele tem uma média alta, é por ser um canhoto jogando pela esquerda. Então ele vai buscar mais essa jogada de linha de fundo, vai buscar mais esse cruzamento, né? E por isso a sua média acaba se mostrando essa um pouco mais alta. O aproveitamento não é tão bom assim, apenas 20%. Meias e pontas que tentam bastante os cruzamentos. O interessante é ter ali 25%, 30%. Então ele está assim um pouco abaixo da média. Pelas últimas partidas que eu assisti as 3 últimas, né? Ele mostrou um bom gesto técnico, ele mostrou também um bom direcionamento desses cruzamentos, mas às vezes o aproveitamento é até prejudicado pela quantidade que ele tenta. Então talvez seja uma boa hora dele talvez maneirar um pouco mais nesses cruzamentos, né? Diminuir um pouco essa frequência para poder melhorar o seu rendimento nesse quesito. Em dribles, acho que ele está na média para os extremos, né? Tanto que a plataforma de dados nem destacou muito esse quesito. 1 contra 1 é sim um dos pontos fortes desse jogador, mas eu não diria que é o maior destaque dele. Para mim, o maior destaque dele é mais a questão das finalizações, a questão também desses passes, né? O último passe dele é bem refinado, e o 1 contra 1 acaba ficando um pouco atrás desses dois quesitos. Mas ele não deixa a desejar, né? Ele costuma vencer mais de 50%
né, desses duelos ofensivos, no caso os dribles, né, e acaba levando a melhor. Ele gosta bastante de conduzir em velocidade, puxando esses contra-ataques. E aí ele costuma ter bastante êxito, né? Então você não vai ver um refino técnico dele tão grande ao ponto de dar um elástico, né, em vários momentos, ser tão plástico nesses tipos de lance de 1 contra 1. Isso você vai encontrar mais no Matias Segovia, não no Diego Hernandes. Em passe-chave por 90 minutos é uma média idêntica à de assistências, então tá ali numa contribuição bem legal. E o índice de perdas era o que eu queria falar também, porque ele está amplamente relacionado aos cruzamentos. Então, é um índice alto? Sim, 2,72 é alto, mas também se deve ao fato por ele tentar muitos cruzamentos. Então, a partir do momento que ele saiba dosar um pouco melhor isso, o índice de perdas dele também vai decair. Bom, agora partindo para a comparação, eu trago mais uma vez o Jefinho, nosso ponta esquerda de 2022, e vou trazer algumas comparações de dados, né, desses dois jogadores. Sei que tem muita informação aí na tela para você. Se você quiser, pode pausar para dar uma analisada nos outros dados. Não vou comentar sobre todos, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, mas vou falar sobre alguns que me chamaram a atenção. No caso, os passes inteligentes, por exemplo. Passes inteligentes, como eu já expliquei em alguns vídeos, são passes que contribuem significativamente para a progressão da equipe. O Jefinho ele teve uma média de tentativas até acima em relação ao Diego. O Jefinho tentou 0,79, o Diego Hernandes tentou 0,69 por 90 minutos. Mas aí, olha o aproveitamento logo abaixo. Em amarelo, 17% de aproveitamento do Jefinho. Em verde, 60% do Diego. Então, se a gente olhar para as outras formas de passe, né, mais abaixo, dá para ver como o Diego tem um aproveitamento, tem um refino melhor nesses passes, né? Outro quesito em passes também, para vocês verem a discrepância. Passes em profundidade. O Jefinho ele tentava 0,97 por 90 minutos, mais do que o Diego Hernandes, que tentava 0,55. Mas o Jefinho acertava 19%, o Diego acerta 75%. Então, realmente, são aproveitamentos bem distantes assim um do outro e mostra de forma positiva como o Diego pode ajudar bastante nesse último passe. Quero agora um pouco sobre o estilo desses pontas. O Jefinho, por exemplo, era um jogador que tocava e passava em profundidade, atacando esse espaço, né? Então, por isso a gente consegue perceber lá no último quesito do quadro da esquerda a recepção de passes em profundidade por 90 minutos. O Jefinho teve uma média de 1,25, o Diego Hernandes de 0,69. Ou seja, o Diego é um jogador para participar mais da construção, justamente para dar o passe para o jogador que vai atacar essa profundidade e não ser o jogador que vai atacar a profundidade sempre, né? Então ele gosta bastante de armar essas jogadas. Então isso se diferencia um pouco também nessa estatística. Agora, se a gente olhar para o lado direito, ocorre a grande discrepância que eu falei para vocês em cruzamentos, né? O Jefinho tenta muito menos do que o uruguaio, e os aproveitamentos, como eu falei para vocês, né? 30% do Jefinho já é o melhor aproveitamento, e o do Diego de 20%. Em dribles, o Jefinho vai bater qualquer extremo que a gente fizer uma comparação, né? Então, realmente, vai ficar complicado, mas o aproveitamento ali também é bem interessante, né? E bem parelho entre os dois. Mas se a gente pegar essa questão dos passes, é a questão também das participações diretas em gols, o uruguaio é bem superior em relação ao Jefinho. Claro que a gente deve guardar as proporções dos campeonatos onde atuaram, né? O Jefinho atuando numa Série A, o Diego Hernandes numa apertura, né? O campeonato uruguaio. Então o nível técnico desce um pouco, mas a discrepância a gente dá pra perceber que é bem grande, né? Então, o que o Diego Hernandes pode trazer em relação ao Jefinho? Resumindo tudo, maior qualidade no passe, maior qualidade nessa última decisão no terço final e maior qualidade na finalização também, né? Como a gente pode ver, o Jefinho tem até uma média superior em finalizações, 2,68 e o Diego 2,22, mas como eu mostrei para vocês, o Jefinho concretiza 5% desses chutes, o Diego concretiza 25%. Então, agora caminhando para a reta final do nosso vídeo, eu vou falar sobre as principais características do uruguaio, são a técnica, finalização, uso do pé não dominante, proteção de bola, drible e verticalidade. Vários desses pontos eu já citei durante todo o vídeo, né? Um jogador com muito refino técnico, a finalização dele normalmente ele consegue concretizar em gol quando tem oportunidade. O uso do pé não dominante é algo bem interessante, porque eu não vi isso tão presente no Segovia, por exemplo. Canhotos têm normalmente essa dificuldade, né? Mas quando você vê o próprio Diego Hernandes jogando, em alguns momentos, quando ele precisa usar o pé direito para fazer um domínio, quando a situação pede um cruzamento, uma própria finalização, ele demonstra qualidade para isso, né? E não demonstra também um desconforto para fazer. Então, e na proteção de bola também é muito importante, porque diferente do paraguaio contratado pelo Botafogo, ele já tem um vigor físico melhor, ele já consegue disputar melhor
nessa parte física do jogo. Então, em vários momentos, quando o zagueiro tenta fazer aquela carga em cima dele, ele consegue absorver isso e não perder a posse. O drible, como eu já citei para vocês, ele tem um contra um sim refinado, não é a sua maior característica na minha visão, mas contribui bastante com isso. E a verticalidade, né? Um jogador que a todo momento busca esse passe em profundidade, busca quebrar uma linha adversária. Então, como eu disse para vocês até no início do vídeo, ele atuar como meio atacante também pode potencializá-lo. Então, utilizando pela esquerda, pela direita, ou até como meia, ou até centroavante, é um jogador que sempre, de qualquer forma, vai contribuir para a verticalidade da sua equipe. E chegamos no final do nosso vídeo, mas antes de finalizar de fato, eu queria dar minha opinião geral sobre o Diego Hernandes. Para mim é um atleta que chega muito bem visto, né? Inclusive bem visto pela sua própria seleção. Foi convocado para a seleção uruguaia para substituir o Arrascaeta, que saiu lesionado. Então, bem visto, atuando muito bem no seu país e com um potencial também muito interessante. Vários quesitos ali que unem para que a gente entenda como uma boa contratação sim. O Diego Hernandes vai precisar de tempo para se adaptar, inclusive é até importante porque o Apertura termina um pouco antes dele de fato conseguir estar apto para jogar pelo Botafogo, pela abertura da segunda janela, então ele vai ter tempo para treinar com seus companheiros e se ajeitar certinho, né, até que ele consiga atuar com a camisa do Glorioso. Então, realmente é uma contratação que eu aprovo bastante, consegue atuar em várias posições, né, como ponta esquerda, ponta direita, camisa 10 e até um atacante realmente mais centralizado. Então, vai enriquecer bastante as opções do nosso técnico Luiz Castro. Tá bom, gente? Então, para finalizar agora, eu queria pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o like no vídeo, assim você ajuda demais na divulgação do canal. Quer seguir nas redes sociais? @Fogostatus no Twitter e no Instagram também. Quer receber análises exclusivas, tanto técnicas e táticas, e até coletivas dos jogadores do Botafogo? Então, pode assinar o nosso grupo VIP lá no Telegram. Lá você recebe tudo isso e muito mais. Eu também vou deixar disponibilizado lá no nosso Telegram jogos completos, né, do Diego Hernandes e também já tem lá do Segovia. Então, das duas novas contratações do Botafogo, você já pode ver lá como joga com os seus próprios olhos, tá? Então, vale muito a pena, tá bom, gente? Então, um grande abraço a todos, muito obrigado por assistirem até aqui e até a próxima.